Olá, eu me chamo Oksana e sou acadêmica do curso de Engenharia de Alimentos da UDESC e vou apresentar o trabalho intitulado Influência da temperatura e circulação do ar de secagem na composição físico-química da farinha de perica aculeta Miller, orientado pela professora Marlene Bump. Popularmente conhecida como Ora pronobis na nossa região, dentre outros nomes, essa planta é uma planta arbustiva com folhas verdes, as quais apresentam um alto valor nutricional e propriedades funcionais e são consideradas uma boa fonte de proteínas, fibras dietéticas, minerais e vitaminas. Além disso, as folhas apresentam altos níveis de carotenoides. A secagem é um dos métodos mais antigos utilizados na conservação, por ampliar a vida útil e permitir a utilização por um período maior dos alimentos. O objetivo desse trabalho foi avaliar a influência da temperatura e a velocidade do ar de circulação do processo de secagem na composição físico-química da farinha de perica aculeta Miller, assim identificando o melhor processo de secagem das folhas de forma a minimizar as perdas de propriedades funcionais, carotenoides e reduzir o tempo de secagem. As folhas foram coletadas na EPAGRE de Chapecó e transportadas para o laboratório, onde foram selecionadas, higienizadas e sanitizadas. Após a coleta e higienização, as folhas foram separadas em porções de 12 gramas e submetidas em diferentes processos de secagem e estufa por 180 horas, variando a temperatura de 40 para 60 graus Celsius e a velocidade de circulação sem circulação de ar para com circulação de ar forçada. Todos os processos de secagem foram realizados em triplicado, em dias diferentes para maior confiança dos resultados, totalizando 12 experimentos de secagem, para a determinação das curvas cinéticas de secagem dos processos. 3 amostras de 12 gramas foram removidas a cada 8 horas durante as primeiras 48 horas e depois a cada 12 horas durante o tempo restante, até atingir as 180 horas de secagem. Os dados experimentais de secagem com umidade foram ajustados aos modelos de Page, Midley e de aproximação por difusão para a predição dos comportamentos de cinética de secagem. Foram feitas as análises de pH, acidez, atividade de água, cor, umidade, cinza, lipídio, proteína e carotenoides. As análises estatísticas dos dados foram realizadas através de software. Aqui nós temos o gráfico da umidade em base seca pelo tempo. Temos que a temperatura de secagem de 60 graus Celsius com circulação de ar forçada, ou seja, o círculo aberto, ele apresentou uma menor redução de umidade em um menor tempo, sendo o nosso melhor resultado. Os resultados da caracterização físico-química das folhas in natura e das farinhas de Ora pronobis, obtido pelos 4 processos de secagem, estão apresentados na tabela a seguir. Os pontos que devemos destacar são as proteínas, licopeno e beta-caroteno, onde em relação às folhas in natura apresentam um alto teor de proteínas. Temos que os 4 processos de secagem estão entre 15% e 25% do teor de proteína. Desse modo, temos que todas as amostras das folhas analisadas, obtidas pelos 4 processos de secagem, são ricas em proteínas. Os maiores valores de beta-caroteno e licopeno foram observados nas amostras de farinha obtido pelo processo de 60 graus Celsius com circulação de ar forçado, devido à maior redução da umidade. Como temos destacado, então, na tabela, os parâmetros que mais nos chamam a atenção são as proteínas beta-caroteno e licopeno. Para melhor avaliação da influência dos diferentes processos de secagem, foram calculadas as taxas sendo de 0,23 para a temperatura de 60 graus Celsius, onde o modelo que melhor se ajustou foi o de Midley. As curvas de secagem demonstram que a temperatura de 60 graus Celsius e a circulação forçada de ar contribuem para a maior remoção de umidade nos processos de secagem. O processo mais adequado é o de 60 graus Celsius com circulação de ar, por apresentar a maior taxa de secagem. Isso resulta em uma maior redução da umidade e um menor tempo de processo. As farinhas obtidas pelos diferentes processos são ricas em proteínas e fontes de carotenoides, como licopeno e beta-caroteno. A utilização do processo de 60 graus Celsius com circulação de ar pode ser considerada uma alternativa viável para a produção de farinha e redução do tempo de secagem das folhas de perica aculeta Miller, sem afetar consideravelmente as propriedades físico-químicas.